Hoje, o torcedor corintiano tem um motivo para comemorar. Mesmo após a goleada ontem contra o Bahia. O Augusto Melo acaba de ser eleito novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Assume o clube no ano que vem, né? A gente ainda tem esses próximos meses de renovação e transparência. E precisava fazer um vídeo sobre, né? E comemorar com vocês. Confesso que eu tô levemente emocionada porque, cara, foram 16 anos de renovação e transparência. Demorou para a torcida do Corinthians, e eu me coloco nessa também, para a gente acordar, para a gente olhar o clube além do futebol, né? Para a gente olhar o que acontece de fato nos bastidores, né? Na política do clube principalmente, porque a gente foi muito mascarado com os títulos do Corinthians, né? Na última década ali, com título de Libertadores, de Mundial, Campeonato Brasileiro. Então, enquanto a gente ficava comemorando os títulos, a gente não viu o que estava acontecendo por trás. A gente não percebia a dívida do Corinthians aumentando. Então, os títulos, eles serviam para mascarar tudo que estava acontecendo com o Corinthians. É claro que os títulos é bom, a torcida gosta, né? Eu acho que um clube de futebol ela tem que viver para ganhar títulos, né? Esse negócio de, eu não vivo de títulos. Não, mano, é lógico, a gente torce, a gente ama, mas a gente quer ver o time disputar títulos, a gente quer ver um time, né, que tenha garra, né? Coisa que não teve ontem. E precisava fazer esse vídeo porque significa que eu sou apoiadora 100% do Augusto Melo, que eu acho que tá tudo lindo, maravilhoso agora, que as coisas no Corinthians, né, vai mudar de um dia para o outro. Não, lógico que não, né? E não acho também, na minha concepção, Augusto Melo não seria o candidato ideal, né? Ou seria o presidente ideal para o Corinthians. Mas no cenário que a gente só tinha duas opções, ou era André Negão ou Augusto Melo. E para mim, eu falei aqui que eu apoiava Augusto Melo nesse sentido, porque a gente tem que apoiar um, né? Como só tinha dois, a gente tem que apoiar um. E nessa ocasião, o menos pior, e o que demonstra ser um pouco mais preparado, um pouco não, né? Muito mais preparado, comparado um com o outro ali, né? Porque a diferença é grande, você via nas entrevistas e tudo mais, era o Augusto Melo, né? E que bom que ganhou o Augusto Melo. Como eu disse aqui, eu não sei se vai ser lindo, se vai ser maravilhoso, mas a questão é, o Augusto Melo ter vencido, eles proporciona para nós, torcedores, a dúvida, né? E o que significa a dúvida? Significa que a gente pode ter um pingo de esperança de que seja melhor no ano que vem, nos próximos anos, né? Pode ser pior? Pode. Mas nessa ocasião é melhor a dúvida do que a certeza. E qual que era a certeza? A certeza era renovação e transparência, era André Negão, que seria que o clube seria gerido por André Sanches, volta não, né, porque o André Sanches nunca saiu do clube, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, que a gente teve que suportar esses 3 anos, né, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Alessandro, imagina tudo isso junto, como que não seria? Essa situação do Corinthians já tá horrível, né, conseguiria piorar. Claro que a gente tem ainda o final do Campeonato Brasileiro, ainda tem jogos decisivos, porque o Corinthians não escapou do rebaixamento, então a gente vai ter que lutar em relação a isso, mas a questão é que nos bastidores do Corinthians tem um novo presidente pro ano que vem, que nos dá um pingo de esperança, né? Também quero deixar claro aqui que o Augusto Melo, independente de ter sido eleito, independente de ter tido meu apoio de grande parte da torcida do Corinthians, né? Como a gente viu nos últimos meses aí, a torcida do Corinthians, né? Um recado pro Augusto Melo, não sei se ele vai chegar nele esse vídeo ou não, mas para ele e pra torcida no geral, a gente vai cobrar, né? Não é porque a gente te apoiou que futuramente você não vai ser cobrado. Se você fizer coisa errada, a gente vai cobrar da mesma forma que aconteceu com os presidentes anteriores ali, né? Eu também queria aproveitar esse espaço, né, para agradecer e elogiar também 2 amigos meus que eu acho que foram extremamente importantes nessas eleições do Corinthians, né, que é o Adalba, do canal do Papo Fiel, e o Kaká Catalão, que inclusive saiu um vídeo aí, né, que ele bateu de frente com o André Sanches, jantou o André Sanches hoje, maravilhoso, coisa que jornalista nenhum fez, né, porque é impressionante. O André Sanches, ele vai em podcast, fica 2 horinhas ali, não tem ninguém pra cutucar ele. Não aguentou 5 minutos com o Kaká, não aguentou 5 minutos, André Sanches pediu pra sair, essa é a verdade. O Kaká, você representou a torcida do Corinthians, você representou o time do povo
Como você sempre diz, né, que seu canal é o canal do povo escolhido. Então, né, obrigada por esses 5 minutos que você enquadrou, vamos dizer assim, o André Sanches ali, fez perguntas que nenhum jornalista tem coragem de perguntar, né? Então, eu queria de verdade aqui agradecer o que vocês fizeram para a torcida do Corinthians, né? O Adalba do Papo Fiel, que é um cara que tá sempre batendo na política do Corinthians, que tá sempre, né, uma coisa que, enquanto a gente vê na maioria dos canais aí falando de, ai, o jogador X que vai chegar no Corinthians, no mercado da bola, e ele não tá focado ali em outras coisas, e outras coisas que interessam muito pra gente, né, contribuiu bastante em relação a isso, principalmente com a torcida, né, principalmente com a torcida ali. Eu sou uma dessas pessoas. Eu cheguei até a comentar uma vez que, nunca vou esquecer disso, cara, em 2017, né, quando o Corinthians foi campeão com o Carille, a gente já estava numa situação complicada financeiramente. E eu não esqueço disso porque teve um dia em específico que eu saí com meu irmão, a gente foi comprar cerveja, e ele falou assim: "Ah, o Corinthians tá falido". E a minha resposta para ele foi assim: "Ah, tá falido, mas continua ganhando títulos". E aí ele até respondeu para mim e falou assim: "É verdade, né?". Então, olha só a minha mente em 2017, e hoje é totalmente diferente, né? Então a gente tem que reconhecer isso também, e a gente tem que cobrar não só o futebol do Corinthians, a gente tem que cobrar a gestão, porque hoje um time igual o Corinthians de 2017 não consegue ser campeão mais. Não consegue. Hoje, para você ser campeão, você tem que ter dinheiro, você tem que ter uma boa administração, como acontece com o Flamengo e com o Flamengo e o Palmeiras, que são os dois maiores exemplos hoje do país, né? Então é isso, né? E aproveitando, quem não conhece, gente, vai lá, se inscreva no canal do canal do Papo Fiel e também no canal do Povo Escolhido, que é o do Kaká, beleza? Então, obrigado pelo que vocês fizeram aí hoje, e não só hoje, mas nos últimos meses aí em relação ao Corinthians, né? E a gente bora seguir em frente, apoiar o Corinthians, né? O Corinthians, lembre-se disso, apoiar o Corinthians, não é as pessoas que estão lá dentro, a gente vai apoiar o Corinthians, né? E torcer para dias melhores. Como eu disse aqui, a dúvida. Com o Augusto Melo a gente tem a dúvida e a esperança de que possa ser melhor, né? E ele será cobrado também pela sua gestão. Ai, cara, enfim, né? Que eu também queria dedicar um pedacinho desse vídeo para falar assim, ó, fora Ratazanas do Corinthians, fora André Sanches, fora Duílio, Roberto de Andrade, Ratazana, fora renovação e transparência, fora. É claro que vocês perderam agora, ainda tem muitos deles lá, né, gente? Porque é como um câncer, né? É como um câncer que eles estão ali dentro do Corinthians, os ratinhos estão lá dentro ali, mas aos poucos, só de ter tirado eles do poder e de lavada, detalhe, de lavada que eu ia esquecendo de falar assim, ó, a eleição do Corinthians teve 4.184 votos. O Augusto Melo, ele ganhou por 66,2%, o André Negão teve 33,8%. A diferença de voto foi o seguinte: o Augusto Melo teve 2.771 votos e o André Negão teve 1.413. Lavada, meus amigos, de lavada. O Augusto Melo simplesmente conseguiu ser o eleito presidente do Corinthians com mais votos na história. Isso é histórico, porque eu acho que e eu tava com medo, confesso que eu tava com medo, porque lá dentro do Parque São Jorge, né, os associados, eles não refletem o que é o torcedor do Corinthians de verdade, né? E uma coisa que me indigna muito é você ver um time com mais de 30 milhões, com mais de 40 milhões de torcedores, depender de 4 mil pessoas para decidir o futuro do clube, né? Mas a torcida dessa vez teve sua parcela também de culpa, num bom sentido nisso daqui, nessas eleições, porque a torcida foi lá, cobrou, e isso acabou refletindo lá dentro também diante dos sócios, né? Então, cara, que alívio, né? É um alívio momentâneo, obviamente, mas só de saber que a gente não vai ter um bunda mole como presidente no ano que vem, né? Igual o do Ilho, né? Ou que a gente não vai ter um André Negão ali que não sabe nem o que é transfer ban, que só fala bosta, né? Que só fala. Nossa, enfim. Ontem a gente perdeu, mas hoje a gente teve uma grande vitória. Enfim, comenta aqui se você tá feliz com a vitória do Augusto Melo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ajuda nós a chegar a 20 mil inscritos, né? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!